Gente, até esse momento a gente falou sobre muitos detalhes técnicos, sobre a avaliação do manuscrito, preparação do manuscrito. A última parte que eu queria falar sobre redação propriamente é, vamos supor que o nosso manuscrito está pronto, a gente está com ele na mão, vamos mandar para a publicação. Quero compartilhar com vocês algumas dicas. Eu espero que algumas delas, ou muitas delas, sejam gerais. Obviamente, algumas coisas que eu vou falar são talvez particulares de algumas áreas, não se aplicam a outras. E essa palestra eu também preparei para um simpósio que a gente organizou no instituto no qual eu trabalho. E era um simpósio no qual a gente convidou várias pessoas que eram editores de revistas em diferentes áreas para dar dicas gerais sobre como aumentar a probabilidade de publicação para os estudantes de pós-graduação, eventualmente para colegas. O objetivo então é dar dicas muito práticas, muito objetivas, muito pragmáticas de como a gente pode aumentar um pouquinho a nossa chance em vários aspectos e que no final das contas aumentam muito a nossa chance do artigo ser aceito. Tá bom. Uma questão fundamental nessa vida é por que o nosso trabalho foi negado. As respostas para essa pergunta geral, elas são de muito, a natureza delas é extremamente diversa, e você tem coisas como porque os meus métodos tinham problemas, porque os meus dados não foram analisados corretamente, porque a história não estava bem contada, porque não há nenhuma novidade nos resultados, porque a discussão especulativa, porque o texto é mal escrito, e o conjunto de possibilidades ele é basicamente infinito. E eu não vou realmente entrar nesse nível de detalhe aqui. O que eu estou interessado hoje é compartilhar com vocês a minha perspectiva da rejeição a partir do momento em que eu parei de estar de um dos lados da história, daquele que simplesmente recebe as rejeições, e eu passei para o outro lado da história, comecei a olhar para dentro do que está acontecendo no quartinho na posição de editor, e eu comecei a rejeitar o trabalho das pessoas na posição de editor. Eu fui editor dessas duas revistas aqui, e com isso eu ganhei uma perspectiva que eu acho que eu posso compartilhar com vocês e de uma maneira útil para que vocês maximizem as chances de aceitação do artigo de vocês. Então, dicas que vão nos levar, vão dar o caminho das pedras até a publicação. Eu dividi essa apresentação em 4 perguntas. Qual é o alvo? É a primeira. Ela refere-se a qual é o público-alvo para quem eu estou falando. Isso é absolutamente crucial. A gente precisa saber com total clareza qual é o nosso público, para quem a gente quer falar. A segunda pergunta é onde? Onde eu quero publicar o meu trabalho? E obviamente isso depende fundamentalmente da primeira resposta. Qual é o meu público-alvo? A terceira é como que eu encaminho esse artigo para a revista. E aqui eu vou falar especificamente sobre carta de encaminhamento. E por último, quem eu gostaria que revisasse o meu trabalho? Então são 4 perguntas que geralmente a gente presta muito pouca atenção e podem ser decisivas no processo de publicação. Eu vou começar com o qual. Esse qual aqui é basicamente saber quem que é o público-alvo da sua história. Como eu dou aula de redação científica, dou aula de apresentações orais, que vai ser a última aula que a gente vai ter agora na parte da tarde, eu sou convidado por vários alunos para ouvir a prévia da apresentação de mestrado e de doutorado. Eles batem lá na minha porta: oi, professor, tudo bem? O senhor tem 1 hora na semana que vem, no dia tal? Eu vou fazer uma prévia e queria muito que o senhor estivesse lá. Maravilha. Aí eu vou lá, assisto a apresentação, e antes de começar a assistir mesmo, a primeira pergunta que eu falo, antes da pessoa abrir a boca é: cara, para quem que você está falando? Para quem que você está fazendo a sua apresentação? E basicamente, em uma apresentação de mestrado, doutorado, eu posso imaginar 3 públicos-alvos. Ele está falando para a família. Então ele vai adotar uma linguagem muito comum, como se ele estivesse fazendo um trabalho de divulgação científica. O pressuposto é: a banca leu o meu trabalho, eles já sabem tudo que eu estou falando, eu quero explicar, quero dar uma satisfação para a minha família, porque eu fiquei 2, 4 anos longe deles, trabalhando igual maluco, eu quero que eles entendam a minha história. Então está falando para a minha família. A segunda é: eu estou falando para os meus colegas de graduação. Então eu vou usar uma linguagem um pouco mais elaborada, mas vou dar o trabalho de explicar algumas coisas,
Não vou dar muito detalhe sobre estatística, pressupondo que os meus colegas saibam, de graduação ou de pós-graduação, perdão. E eu estou falando para eles. E a terceira possibilidade eu estou falando para a banca. Então eu estou falando para super especialistas, eu vou usar jargão, não vou me explicar algumas coisas, eu vou fazer um discurso realmente passando por cima das questões mais básicas, porque eu estou me dirigindo a gente muito especializada. E aí, basicamente, nesses três públicos-alvos, a gente tem todo um gradiente de abrangência. Quando você está falando para a sua família, você está falando para um público amplo, para ser compreendido por pessoas que têm muito pouca formação na sua área. Isso emula como se você estivesse escrevendo um artigo para uma dessas revistas de amplíssima distribuição, como a Science Nature. E no outro extremo, falando para a banca, é como se você estivesse falando para um métier. Você está falando para uma revista, para um público altamente especializado. Eu não preciso gastar muito verbo aqui para convencer vocês que a linguagem usada vai ser radicalmente diferente, o nível de profundidade das explicações vai ser radicalmente diferente. Então é absolutamente crucial que a gente tenha clareza quando a gente está fazendo uma apresentação. Quando a gente está escrevendo um artigo, basicamente a ideia é a mesma. Você precisa ter clareza sobre qual é o seu público-alvo antes de começar a escrever o seu trabalho. E você vai escrever o seu trabalho direcionado a esse público-alvo. Ele é um público amplo, ele é um público um pouco mais específico, ele é um público altamente específico. Não tem nenhum juízo de valor associado a isso, mas você precisa ter clareza sobre para quem você está falando. Então eu criei essa dicotomia entre um público específico e um público geral. E aí o foco principal da história, por exemplo, no específico, é o objeto. É o que você está trabalhando ali em particular. Quando você está falando com um público geral, é uma teoria, é uma pergunta, é algo mais amplo. A importância relativa das hipóteses, quando é um público mais... O foco é mais específico, ela é menor. Você pode estar fazendo um estudo de caso, fazendo uma descrição, algo que é muito importante, mas para um público mais restrito. Aqui, para o público mais geral, a importância relativa das hipóteses é mais alta. A cobrança por novidades, quando você está falando para um público mais específico, ela é mais baixa. Não que ela seja irrelevante, mas a cobrança é mais baixa. Quando você está falando para um público mais geral, a cobrança por uma novidade é maior. As implicações dos resultados, quando é para um público mais restrito, eventualmente a implicação pode ser mais restrita. Já para um público mais geral, as implicações precisam também ser necessariamente mais amplas. A abrangência da audiência, obviamente, é mais restrita, o seu métier é um tipo de pessoas menor necessariamente do que para uma audiência muito ampla. Então, a gente pode perceber que para 5 parâmetros muito importantes, as características do discurso são muito diferentes. E é absolutamente crucial que você tenha clareza sobre isso antes de começar a escrever, porque você não pode escrever, montar o seu trabalho em cima de todas essas... seguindo toda essa lógica aqui, e depois mirar para uma revista que tem um interesse amplo. Isso não faz sentido. Então você precisa ter clareza disso a priori, escolhe o seu alvo, sabe qual que é o seu público-alvo, e constrói seu trabalho em cima dele. Tá bom, isso aqui é aquele esqueminha que a gente já viu várias vezes, e eu quero mostrar para vocês a diferença na estruturação, por exemplo, da introdução. Quando a gente está falando para um público geral, a gente está começando então com a contextualização teórica, passando por todo aquele caminho que a gente viu e chegando nas perguntas e nas hipóteses que é o específico do nosso trabalho. Quando a gente está falando aqui focado no táxon ou no objeto, táxon é o nome que os ecólogos dão para o objeto. Quando ela é focada no objeto, você tem a apresentação do objeto de estudo, uma enumeração do que a gente sabe sobre aquilo lá e o objetivo. Ele não necessariamente é um quadradão, mas se ele é um triângulo que desce com parede de maneira menos inclinada, ele afunila menos. Então, o formato dessas introduções são muito diferentes. Isso ilustra para vocês como a forma de contar a história muda dependendo do público. Tá. Agora eu vou me dedicar a falar sobre onde publicar o trabalho. Na maior parte das vezes, esse tipo de decisão é tomada de maneira consciente, intuitiva, uma coisa meio subjetiva e não tem nenhum problema. Eu quero basicamente sistematizar aqui ou criar um método que nos permita tomar uma decisão sobre onde publicar que não seja pura e simplesmente baseado numa intuição.
Quando eu era aluno de graduação, era assim que eu tinha acesso às referências. Os periódicos eles estavam de maneira física dentro da biblioteca. E no começo da graduação, eu olhava para todos aqueles periódicos e eu ficava me perguntando, caramba, onde será que eu publico o meu trabalho? Né? Tem tanto periódico, eu ficava um pouco perdido no mar de revistas. Então eu acho importante essa formalização, porque quando você já tem mais experiência, você consegue saber, esse artigo aqui tem mais a cara dessa revista, essa revista gosta de artigos com esse determinado formato, mas quando a gente está começando, a gente realmente não tem sequer essa intuição. Tá bom. Isso aqui é aquele mesmo questionário da revista na qual eu sou editor que eu mostrei ontem para vocês. A pergunta número 15 é: esse artigo é mais apropriado para um outro jornal? Isso significa o seguinte: o que eles estão perguntando? O autor errou o foco. Ele mandou o artigo para essa revista, mas ele deveria estar mandando para uma outra revista, porque isso aqui não é o foco dele. E aí o cara marcou sim. Então isso significa que a pessoa mandou o artigo para a nossa revista e o revisor acha que aquilo ali não é realmente o foco, o trabalho não está com o foco da revista. Vocês podem se perguntar com que frequência acontece isso. E ao longo de 3 anos, eu computei que 23% dos revisores marcaram sim para essa pergunta. Então é extremamente comum que os revisores sintam que um determinado trabalho não está no escopo da revista. Significa que as pessoas formataram o trabalho, submeteram o trabalho, aquilo ali passou por um mês, às vezes 1 mês e meio de revisão, depois tem o parecer do editor e depois de 2 meses eles recebem a resposta e a resposta é: olha, sinto muito, você errou o alvo. Ou seja, perdeu-se um tempo danado nessa história toda, errando o foco da revista. Portanto, acertar o alvo é crucial, no mínimo, para poupar tempo da gente. Nosso trabalho pode ser negado, mas pelo menos que seja negado pela parte técnica, e não porque a gente errou o alvo e a gente não acertou o escopo da revista. Tá? Aqui eu vou tomar liberdade pela primeira vez de mencionar um trabalho meu, e eu vou citar esse trabalho porque eu acho, primeiro, que eu tenho domínio sobre o que aconteceu em relação à história dele, segundo, porque eu acho que ele é uma história muito bonita sobre como a gente usou tudo isso que eu estou ensinando para chegar realmente numa revista. Eu vou usar esse trabalho aqui ao longo de todo o restante dessa última parte da aula. Esse aqui é um trabalho que eu escrevi com o Luiz Ernesto Costa Schmidt, um colega do Rio Grande do Sul que estava fazendo pós-doc no meu laboratório. O Luiz Ernesto ele trabalha com uma aranha que vive perto dos riachos lá no Rio Grande do Sul, e é uma aranha absolutamente fascinante, porque nessa espécie de aranha, os machos, eles caçam um insetinho, uma mosca, por exemplo, e aí eles enrolam esse inseto em seda e fazem o que a gente chama de presente nupcial. Depois que ele pegou, matou essa presa, enrolou em seda, ele sai procurando uma fêmea, e a fêmea só aceita copular com o macho se ele oferece esse presente para a fêmea. Então é um presente nupcial no sentido que ele está trocando um presente por uma cópula. Tá bom. Pode dar outro nome. Ficou bonito. Estou tentando usar palavras bem bonitas para não assustar ninguém. Lá no nosso laboratório a gente usa linguajar um pouco mais chulo. E a coisa mais bonita do sistema do Ernesto, talvez uma das coisas mais interessantes, é que existem 2 espécies de aranha que são muito próximas, elas são espécies primas, elas são morfologicamente muito parecidas. Em ambas as espécies, os machos oferecem presente para as fêmeas das suas respectivas espécies. E elas são muito comuns, essas 2 espécies. E aí a gente fez uma pergunta: o que acontece se um macho se engana e oferece presente para a fêmea da espécie errada? Elas são muito parecidas. É como se existisse no planeta Terra uma espécie que é muito parecida com a nossa e eventualmente na balada a gente começasse a cortejar uma fêmea de uma outra espécie. O que aconteceria? Só que tem um agravante, não sei se vocês sabem, aranhas são animais extremamente perigosos. E alguns machos, incluindo às vezes na própria espécie, na hora que eles vão cortejar a fêmea, eles chegam todos cheios de cuidado, porque eles podem ser canibalizados pela fêmea. Então tem toda uma questão complicada. Se você acha que a sua vida na balada é complicada, porque além de levar um fora, o macho pode ser canibalizado pela fêmea, que em geral eles são menores. Tá bom, eu vou contar um pouquinho da história desse trabalho que eu desenvolvi junto com o Ernesto.
Tá bom, a gente queria saber onde esse trabalho poderia ser publicado. Esse é o primeiro trabalho que eu publiquei na vida com aranhas, até então eu nunca havia trabalhado com aranhas. E esse assunto que a gente está trabalhando, o termo técnico que a gente dá para essa ecologia é interferência reprodutiva. Gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre interferência reprodutiva antes do Ernesto bater na minha porta no meu laboratório. Então eu não tinha nenhuma experiência, nenhum feeling sobre onde a gente poderia mandar esse trabalho. E aí o que a gente fez? Eu entrei no Web of Science, junto com o Ernesto, a gente digitou lá interferência reprodutiva no assunto. Basicamente porque eu estava interessado em saber quais são as revistas que publicam sobre esse trabalho. Ótimo. Então eu entrei lá no Web of Science. Mais do que isso, eu fiz uma outra coisa importante. Eu defini a data aqui no período de 2000 a 2013. E por que eu fiz isso? Bem, porque eu estava interessado em saber quais as revistas estavam publicando sobre esse trabalho atualmente. Eventualmente, algumas revistas publicaram muitos trabalhos sobre aquele assunto na década de 80, mas por uma mudança na política editorial eles pararam de publicar aquele assunto. Eventualmente, se eu escolho essa revista, eu estou dando um tiro no pé. Então eu quero saber quais são as revistas que estão publicando sobre esse assunto contemporaneamente. Então, eu sempre inscrevo a data da procura os anos mais recentes. E podia, inclusive, ser mais rigoroso. Pegar, por exemplo, 2005 a 2013. Para realmente pegar quem está na crista da onda, na moda daquele assunto. Legal. Então, eu selecionei duas coisas. Botei o tema central do meu trabalho e a data. E aí, na hora que eu não botei a aranha, obviamente, porque eu estou interessado no assunto no geral. Na hora que ele cospe o resultado, ele cospe um montão de coisas lá, saíram 93 resultados nesse período de 3 anos com interferência reprodutiva. Legal. E aí como é que a gente faz? Aqui, do lado do resultado da busca, tem Source Titles, que ele vai listar para a gente todas as revistas que publicaram esses trabalhos. E aí então aqui está a lista com todas as revistas por ordem de frequência. Aquela ali, ó, Biological Invasions, entre parênteses tem 8, ela publicou 8 trabalhos. A segunda é Animal Behavior, ela publicou 6 trabalhos. Então isso aqui é como se fosse um histograma na forma de tabela, com todas as revistas que publicaram sobre esse tema. Então, obviamente, eu não vou escolher as outras, ela só publicou um trabalho em 13 anos. Eu estou interessado em saber quais são aquelas revistas que comumente publicam assuntos nesse tema. Então eu quero aquelas que estão lá em cima ali, aquelas que estão publicando muito sobre esse tema. Legal. A primeira delas é Biological Invasions, que está basicamente falando sobre invasões biológicas. As nossas espécies de aranhas são nativas, elas não são invasoras. Isso desqualifica essa revista como sendo apropriada. Mas a Animal Behavior, que é uma revista de comportamento, e o nosso trabalho era focado em comportamento, é a segunda que mais publicou artigos nessa área. Então isso aqui para mim indica fortemente que essa aqui talvez seja um alvo bacana para a gente publicar esse trabalho. Tá bom. As outras, Journal of Applied Acarology, a gente não está trabalhando com ácaro, então eu não estou interessado nisso. A outra é sobre Entomology, que publica com insetos e aranha não é inseto, apesar da tia Corina algumas vezes falar isso. E o outro é Journal of Insect Behavior, também de novo com inseto. Então eu desqualifico essas outras possibilidades. Essa aqui é de Population Ecology, e no final das contas eu tenho aí como outras opções, Journal of Animal Ecology, Evolution, aquelas outras opções ali. Mas a minha prioritária é Animal Behavior, porque é aquela que está mais publicando nesse assunto. Vamos ficar com esse nome na cabeça, Animal Behavior. Legal. Vou pular isso aqui. Ótimo. Além disso, em 2008, bem pouco antes da gente publicar o nosso trabalho, saiu uma revisão. Lembra que eu falei para vocês sobre a importância de trabalhos de revisão? Saiu uma revisão sobre interferência reprodutiva. É um trabalho grande, detalhado, botando ordem na casa, definindo termos, uma coisa super importante. E aí o que a gente foi? A gente foi no trabalho de interferência reprodutiva, lá na lista de referências, e a gente foi olhando referência por referência, contando em quais revistas os trabalhos haviam sido publicados. Legal. Eram mais de 100 referências, a gente foi fazendo então uma contagem detalhada e a gente chegou à conclusão de que a revista que mais publicou trabalhos com interferência reprodutiva citados nessa revisão foi novamente Animal Behavior. 17 trabalhos. Portanto,
A informação do Web of Science, associada à informação dessa referência aqui, deu uma sugestão muito clara para a gente. Talvez o melhor fórum para você publicar esse trabalho seja Animal Behavior. Então a gente decidiu que a gente ia construir o trabalho para falar para esse tipo de público. Um trabalho focado em comportamento, numa revista de ampla circulação na área de comportamento que gosta desse assunto. Tá bom. Agora eu vou falar sobre como. E sobre como proceder à parte da publicação, eu vou falar sobre alguns aspectos em particular. Eu vou começar dizendo sobre antecipação de críticas e revisão idiomática. A antecipação de críticas, ela permeou todo esse curso, o tempo inteiro eu estou falando sobre isso. E aqui é importante chamar a atenção de que quando você vai submeter o artigo para a revista, supostamente você já pediu para outras pessoas lerem e anteciparem as críticas aqui. Então, na nossa cultura, a gente gosta que os revisores estejam o mais distante possível da gente. A gente, ao se afastar deles, a gente, na verdade, está criando um problema. A gente não está sendo capaz de antecipar as críticas que a gente vai receber. Por mais horroroso que possa parecer, a gente deveria gostar do corredor polonês. Quanto mais a gente apanha antes de mandar o trabalho, mais a gente limpa o nosso trabalho de eventuais críticas que a gente vai receber depois. Tá bom. Eu queria chamar a atenção de que esse procedimento de leitura, ele é absolutamente padrão. Né? Aqui eu peguei agradecimentos de várias revistas de ampla circulação, e aqui a parte que eu selecionei é: nós agradecemos ao fulaninho, fulaninho, fulaninho por comentários em versões anteriores. Então, esses caras aqui que estão publicando artigos em super revistas, maravilha, e são gente muito renomada na área, pediram para colegas lerem. Aqui um outro caso: nós agradecemos a fulano, 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 fulano por comentários numa versão anterior desse manuscrito. Nós agradecemos a fulano, fulano, fulano por ter comentado versões do manuscrito. Isso é extremamente comum. Todo mundo está fazendo isso para antecipar eventuais problemas e dar ideias legais de trabalho. Tá bom. Quais são as vantagens da leitura crítica? A gente já falou bastante sobre isso aqui, eu vou formalizar essas vantagens em alguns tópicos. O primeiro deles, ela antecipa a detecção e correção de possíveis problemas que podem comprometer a aceitação do seu trabalho. Então, no momento que você lima esses problemas, você está maximizando a chance de ser aceito e minimizando os problemas que os revisores vão pegar no seu pé. Ela provê comentários e sugestões que podem melhorar substancialmente a qualidade do seu trabalho. A pessoa pode sugerir uma reestruturação na introdução, pode sugerir a leitura de um trabalho que você não conhecia, que você deixou passar, que provê ideias bem legais. Ela pode sugerir uma nova maneira de analisar os resultados, que torna os seus resultados mais claros, mais contundentes. Ela pode sugerir mudanças na forma como você está apresentando os seus gráficos, suas tabelas, para tornar aquilo mais claro. Ela pode dar uma ideia na estrutura lógica da sua discussão. As vantagens são infinitas e essas sugestões podem melhorar muito a qualidade do seu trabalho. E, obviamente, ela pode ser usada como uma forma de vender o seu trabalho e eliminar revisores indesejados. Eu vou detalhar um pouco mais sobre isso quando eu estiver falando sobre a carta de encaminhamento. Por favor, me lembrem disso aqui, eu vou formalizar isso. Quer dizer, vender o trabalho e eliminar desafetos. Tá bom. Agora, sobre a revisão idiomática, eu entendo perfeitamente que nós, na condição de não nativos, independentemente se a gente vai publicar o nosso trabalho em inglês, francês, alemão ou espanhol, seria super bacana que a gente pudesse ter o input de alguém que é nativo naquele idioma e que possa tornar o nosso trabalho mais fluido, a leitura bacana, para que a qualidade do texto não comprometesse a aceitação do nosso trabalho. Eu juro que eu não ganho nada do American Journal of Experts, mas ela é um serviço bem bacana, tem flexibilidade, oferece um serviço decente a um preço bastante decente, e você tem verbas ProApp e ProEx, no caso lá de São Paulo você tem a FAPESP, aqui você tem a FAPEMIG e o CNPq, que podem financiar esse serviço de tradução. Então é alguma coisa que custa um determinado dinheiro, mas pode ser bastante útil. No nosso caso, aquele mesmo artigo que eu falei para vocês lá, a gente pediu para o American Journal of Experts ler,
para fazer uma revisão idiomática bacana, para que isso não fosse um problema. E você ganha um certificado, estava lá, tá aqui o título do nosso trabalho, o nome dos autores, a data que ele foi revisada, e esse código aqui. E você pode submeter isso para a revista. Que aí você diz, olha, nosso trabalho recebeu revisão idiomática, então por favor não venha encher meu saco que meu inglês está ruim. Obviamente não escreva desse jeito. E a gente manda isso aqui para mostrar para o cara que a gente se preocupou, que a gente fez uma revisão bacaninha, que está tudo bonito, ele não vai precisar se preocupar com o idioma. Tá bom, e agora eu vou falar sobre uma outra característica. Eu estava falando sobre a revisão idiomática e antecipação das críticas. Agora eu vou falar sobre carta de encaminhamento. A carta de encaminhamento é uma coisa que as pessoas aqui no Brasil, muitas delas sequer conhecem e sabem o que é. Em inglês se chama cover letter, e naquele material de apoio que eu passei para vocês, tem um documento do American Journal of Experts sobre como escrever uma carta de encaminhamento. Aqui eu vou dar as minhas dicas sobre como escrever essa carta. Basicamente, nessas duas revistas que eu fui editor, existe uma diferença gigantesca entre a qualidade das cartas de encaminhamento. Na revista Zoologia, que é uma revista de escopo predominantemente latino-americano, as pessoas sequer mandavam carta de encaminhamento, ou quando mandavam a carta era: prezado editor, segue anexo meu manuscrito, falou, valeu. Ao passo, nessa outra revista aqui, que é o que eu estou trabalhando, as pessoas escrevem cartas de encaminhamento mais elaboradas, falando sobre qual é o objetivo do trabalho, falando por que aquele artigo é adequado para a revista, quais são os méritos daquele manuscrito, e eventualmente sugerindo revisores. Então, se preocupar em escrever essa carta pode ser benéfico por várias razões. Uma boa carta de encaminhamento, ela deve conter uma síntese do objetivo do trabalho. Se você tem perguntas e hipóteses, você deve deixar isso muito claro para o editor. E dos principais resultados. E eu estou falando síntese, realmente muito síntese. Talvez é mais sintético ainda do que o resumo. Porque afinal de contas, o editor vai ler o resumo. Ele não precisa que você repita essas informações ali. Ela tem uma indicação clara sobre qual que é a novidade apresentada no trabalho e quais são as suas principais qualidades. E aí você precisa vender seu peixe, tudo bem? É alguma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Você precisa dizer o que aquele trabalho tem de bom. Ela também tem uma explicação de por que aquele trabalho é adequado para aquela revista. As revistas têm diferentes escopos, têm diferentes características. Por que você acha que aquele trabalho é adequado para aquela revista? Ela tem uma menção às pessoas que já leram o trabalho. E aqui é aquela história que eu falei para vocês, para vender o peixe. Imagina que os 3 caras que são mais importantes, os mais reconhecidos da tua área, leram aquele trabalho e fizeram comentários. Você pode dizer: fulaninho, 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 que são grandes experts desse assunto, já leram e comentaram o trabalho. Isso não é uma indicação de que o seu trabalho vai ser bom, isso não é um argumento de autoridade, mas isso demonstra para o editor a sua preocupação em ter ido buscar nas principais personalidades da tua área os comentários dela. Demonstra proatividade, demonstra que você se preocupou você reconhece os líderes naquela área, foi atrás deles e teve contato com eles para buscar críticas e sugestões. E aqui você pode também anular os seus desafetos. Geralmente as pessoas citadas aqui que já leram o trabalho, elas geralmente não são indicadas como revisores do trabalho porque elas já tiveram contato prévio. Então suponha uma coisa: eu e o Rogério trabalhamos com macacos, e as pessoas que trabalham com macacos, elas geralmente têm problemas. Cada um tem um macaquinho próprio, não é? Cada um é dono de um macaquinho. E aí, se eu vou começar a trabalhar com o macaquinho do outro fulano, isso gera brigas terríveis, piores do que os macaquinhos no campo. E aí o que acontece? Nós trabalhamos com a mesma espécie de macaquinho e a gente se odeia por definição. Então tá bom. Mas a gente tenta manter cordialmente. Eu faço: oi, tudo bem? Filhos da puta. E aí eu não quero que ele seja o revisor do meu trabalho. Tudo bem? Aí o que eu faço? Oi, Rogério, tudo bem? Que legal, você pode ler o meu trabalho? Aí ele vai fazer um monte de comentários, vai dizer que tá uma bosta, lógico, que ele odeia, que ele discorda de todas as minhas ideias. Aí ele manda pra mim, eu vou ignorar tudo que ele me disse, obviamente, porque eu odeio ele, acho que ele só fala besteira. Mas na carta de encaminhamento eu vou dizer assim: o professor Rogério já leu e comentou e fez comentários excelentes nesse manuscrito. E aí, obviamente, eu desqualifico ele como revisor do meu trabalho. Tcharam! Ótimo, né?
Não estou dizendo que isso é bonito, mas acontece o tempo inteiro, tá bom? Tá bom. E uma breve indicativa, uma justificativa da indicação dos nomes sugeridos como potenciais revisores. Aí que vocês devem estar achando que história é essa de indicar revisores? Bem, várias revistas, elas pedem que você indique revisores, sugira pessoas que podem atuar como revisores. Eu vou indicar para vocês depois algumas instruções sobre quem a gente deve indicar, quem a gente não deve indicar. E eu queria chamar a atenção de que esse procedimento está se tornando cada vez mais comum e algumas revistas você é obrigado a indicar. E algumas vezes obrigado a indicar 3, 4, às vezes 6 nomes. Se você não indica 6 nomes, você não pode continuar no sistema automático de submissão. Enquanto não tem as 6 casinhas submetidas ali, o negócio não vai para frente. Então você é obrigado a pensar nisso. E isso é uma oportunidade muito bacana, porque você pode direcionar a sua sugestão para pessoas que você saiba que vão valorizar as qualidades do seu trabalho. Eu obviamente não estou falando em indicar o seu coleguinha porque ele vai aceitar o seu trabalho porque ele é seu amigo. Isso pode eventualmente até acontecer, mas estou falando em indicar pessoas que sejam capazes de fato reconhecer os méritos do seu trabalho e que vão ter uma visão não enviesada sobre o que você está fazendo. Tá bom. Então eu vou mostrar a carta de encaminhamento que a gente fez para o nosso trabalho. A gente já tinha definido então que o foco ia ser Animal Behavior por conta daquelas 2 características que a gente havia falado. A gente fez a nossa revisão idiomática, o nosso inglês estava bonitinho, limpinho, lindo, maravilhoso. Então a gente ia fazer a gente fez a carta de encaminhamento para a revista. Então aqui nesse primeiro parágrafo a gente tem uma síntese do objetivo do trabalho, as perguntas e hipóteses dos seus principais resultados. O nome da editora é Cersei. Então assim, encontra-se anexo um manuscrito intitulado Interferência Reprodutiva entre 2 espécies aparentadas de aranhas que oferecem presentes nupciais, para ser considerado para publicação na Animal Behavior. Nesse estudo, nós investigamos a possibilidade de interferência reprodutiva entre 2 espécies de aranhas, a gente dá o nome feio delas ali, que são espécies irmãs, mostrando morfologia praticamente indistinguível e sequências de cortejo que são muito parecidas, portanto elas podem se confundir facilmente quem é fêmea de quem. Através de experimentos controlados, e aqui então a gente sabe que essa revista gosta de experimentos, ela praticamente só publica trabalhos com experimentos, e o nosso trabalho é experimental, então a gente joga isso aqui para o editor comprar. Através de experimentos controlados no laboratório, a gente primeiro avalia a possibilidade de assimetrias no resultado desse encontro entre as 2 espécies, tanto da perspectiva dos machos quanto da perspectiva das fêmeas. Na sequência, a gente investiga se sinais químicos podem funcionar como uma barreira que impede o acasalamento entre indivíduos de espécies diferentes. Legais. Legal. Além disso, agora vamos falar sobre os resultados. Os machos dessa espécie cometem erros de discriminação, mas com uma frequência muito baixa quando comparado com o macho da outra espécie. Aí vou falar um pouquinho aqui sobre os detalhes, eu não vou falar, mas aqui a gente está apresentando os objetivos e brevemente quais são os nossos resultados. Então nesse primeiro parágrafo a gente está dizendo o título do trabalho e a revista na qual está sendo publicado. Aqui o objetivo geral do que a gente encontrou. Através de experimentos controlados é a nossa deixa para a revista porque eles gostam disso. E tudo que está em rosinha aqui é uma síntese dos resultados que a gente encontrou. Então nesse primeiro parágrafo a gente fez esse overview sobre o nosso trabalho. Legal. Aqui a gente vai fazer uma explicação de por que o trabalho é adequado para a revista, mais uma indicação clara de qual é a novidade. Muito bem, nós achamos que esse manuscrito é adequado para publicação na Animal Behavior, por quê? Muito bem. Ele é baseado em hipótese. E nessa revista, se não tiver hipótese, não vai nem para revisão. Então ele é baseado em hipótese e provê a primeira evidência experimental de interferência reprodutiva em aranhas. Legal. A maior parte dos estudos empíricos sobre interferência reprodutiva nos últimos 10 anos foi publicado nessa revista. A gente fez essa pesquisa. Eu garanto para você que nem o editor da revista sabia isso. Então a gente está dizendo para ele, olha, a sua revista adora esse tema. Vocês foram a revista que mais publicaram com esse tema. Nossos resultados foram obtidos seguindo protocolos experimentais rigorosos,
com tamanhos amostrais grandes, levando em consideração as principais características biológicas dessas espécies, vendendo nosso peixe aqui. A gente está confiante de tudo isso. E, por fim, essa é uma revista de ampla circulação. A gente está dizendo, as implicações dos nossos resultados são discutidas numa perspectiva ampla, que podem ser do interesse de todos os leitores trabalhando com isolamento reprodutivo, seleção sexual, presentes nupciais, exploração predatória e coexistência de espécies. Eu estou dizendo quais são todos os possíveis públicos-alvos e mostrando que é amplo, é tudo que eles querem. Tá bom. Menção às pessoas que já leram o manuscrito previamente, mais uma breve justificativa de quem a gente está sugerindo como revisor. Versões anteriores do manuscrito já receberam comentários de muitos especialistas, tanto no grupo taxonômico, nas aranhas, quanto no assunto. Aqui, como não tinha nenhuma grande autoridade, alguém amplamente reconhecido, a gente não citou nominalmente ninguém. Além disso, uma vez que ambos os autores não são nativos em inglês, o manuscrito inteiro foi revisado pelo time do American Journal of Experts, e a gente botou lá o nosso certificado. Nós gostaríamos de tomar a liberdade de sugerir o nome da doutora Eileen Eberts como handling editor. A gente pode fazer isso. Tem vários handling editors, a gente pode sugerir alguém. Ela trabalha com aranha, ela trabalha com seleção sexual, ela está mais próxima do tema que a gente está mandando. Legal. E também 4 profissionais altamente qualificados que podem prover comentários úteis na versão atual do manuscrito como revisores. Os nomes a seguir foram selecionados porque eles pertencem a grupos diferentes de pesquisa, então não é todo mundo de uma mesma panelinha. E eles publicaram os trabalhos teóricos e empíricos mais importantes para o assunto que a gente está trabalhando. E aí o primeiro cara que a gente sugere é o autor daquela revisão sobre a interferência reprodutiva, que depois ele de fato foi aceito e ele assinou a revisão. Então a gente sabe que ele foi o revisor do trabalho. A gente indicou, a editora aceitou e ele assinou a revisão depois. Então esse aqui com esse nome difícil aí, o Axel, ele é o autor sênior de uma excelente revisão sobre a interferência reprodutiva que foi publicada em 2008 e serviu como base teórica para o nosso trabalho. Então para cada um deles, agora aqui a gente vai dizer por que a gente está indicando o nome dele. A gente indicou 4 nomes, não vou entrar em detalhes sobre os outros. Por que isso é importante? Bem, na experiência de quem está sentado lá como editor, para mim, eu acho que é super importante gastar um tempo achando bons revisores para um trabalho. Por quê? Porque se eu escolho revisores ruins, depois as revisões que chegam são ruins e eu não tenho elementos suficientes para dizer se aquele trabalho deve ser aceito ou deve ser rejeitado. Portanto, quanto melhor a qualidade da revisão, mais informação eu tenho nas minhas mãos para tomar uma decisão decente, bem fundamentada, sobre a aceitação ou rejeição daquele trabalho. Portanto, a escolha dos revisores é algo para o qual eu dedico muito tempo. Algumas vezes eu demoro 1h30, 2 horas, até estar seguro de que os nomes que eu estou selecionando são os melhores possíveis. Isso toma tempo. E, obviamente, não tenham ingenuidade que são 2 revisores. Não tenham ingenuidade que eu vou selecionar 2 pessoas que elas vão aceitar. Na esmagadora maioria das vezes, eu sequer recebo uma resposta. E muitas vezes, as pessoas dizem que não tem tempo, que não podem revisar o trabalho. Então já aconteceu de ter que convidar mais do que 20 pessoas para conseguir 2 revisores. Então toma muito tempo. No momento que você recebe boas sugestões, você está minimizando o tempo do editor lidando com esse tipo de coisa. Você está ajudando ele. Mas é absolutamente crucial que as suas sugestões sejam pertinentes. A coisa mais ridícula que pode acontecer é você indicar uma série de nomes que não estão relacionados ao tema, que são pessoas que claramente têm colaborações pretéritas com você, ou pessoas que são absolutamente irrelevantes naquela área de conhecimento. Essas são aquelas indicações que pegam mal. Você acha que você está indicando alguém bacana, mas você está queimando o seu filme com o editor. Tá bom. Isso aqui é bem comum. Na nossa revista você não é obrigado a indicar. E várias pessoas deixam esse campo em branco. Eu acho que elas estão perdendo uma oportunidade sensacional de indicar boas pessoas. Então, quem são esses potenciais revisores que a gente poderia indicar? Bem, tem algumas regras de ouro. Talvez um dos candidatos mais óbvios sejam aqueles especialistas internacionalmente reconhecidos no tema ou no objeto de estudo que a gente está trabalhando.
Eventualmente a chance desses caras aceitarem ler o nosso trabalho é baixa, porque eles estão ocupados, eles são os grandes especialistas, eles maravilhosos, mas sugeri-los não custa nada. Esses caras são os caras que mais entendem sobre a pesquisa que a gente está fazendo. Outra coisa, são pesquisadores que tenham sido muito citados no seu manuscrito. Isso é uma coisa que os editores sempre fazem. Eles vão olhar lá na tua lista de referências e vão buscar aqueles caras que foram frequentemente citados. Se eles foram frequentemente citados, significa que a obra deles foi importante para você construir o teu trabalho. Então esses caras necessariamente são revisores em potencial. Outro, autores de trabalhos empíricos influentes ou de revisões recentes sobre o grupo ou sobre o objeto, ou sobre o tema. Então, se sair uma revisão recente sobre o tema, aquela pessoa é um candidato óbvio, porque ela está bastante por dentro do assunto, ela conhece bastante o que você está fazendo. Então, eventualmente, ela é uma pessoa que pode fazer comentários detalhados sobre aquele manuscrito. Pesquisadores com os quais você não tenha publicado. Se você está sugerindo uma pessoa que é seu parceiro tradicional na pesquisa, obviamente existem conflitos de interesse associados a essas pessoas. Eu, como editor, a primeira coisa que eu faço quando as pessoas sugerem os nomes, eu vou lá, entro com aquele nome no Web of Science para ver com quem que aquele cara publicou. E se ele tem trabalho com os autores do artigo que eu estou lidando, obviamente eu desqualifico aquela pessoa como sendo um potencial revisor, uma vez que elas podem até nem serem grandes amigas, mas desculpa, eu não consigo imaginar que a opinião vai ser completamente enviesada, e não enviesada, uma vez que elas têm colaboração que se conhecem. Pesquisadores que não leram versões prévias do manuscrito. Se alguém leu uma versão prévia do manuscrito, se você indica aquela pessoa como revisor, é esquisito. Geralmente o editor não compra. Ele pode até fazer isso deliberadamente, por vontade própria, se ele acha que é pertinente, mas você indicar, geralmente isso não pega bem, o editor não vai comprar a tua indicação. Então essas são as 4 regrinhas de ouro sobre quais são os bons revisores para vocês sugerirem. Tá bom. Aqui uma indicação adicional. Se você está perdido, você ainda não é muito experiente, você não tem o conhecimento necessário para responder aquelas perguntas ou seguir aquelas instruções que eu passei para vocês, você pode usar combinações de palavras-chave no Web of Science para diagnosticar potenciais revisores, né? E estudar os trabalhos mais recentes desses autores. A ideia básica aqui é a seguinte: nosso trabalho era sobre interferência reprodutiva. Ótimo. E aqui são as palavras-chave que a gente usou no nosso trabalho. Obviamente eu não vou colocar o nome da espécie, isso é muito específico. A gente sabe que no mundo inteiro tem pouquíssimas pessoas trabalhando com isso. Não faz sentido. Eu também não vou colocar, a gente colocou aranha ali e saiu 0 trabalhos. Então a gente sabe que não tem ninguém trabalhando com interferência reprodutiva em aranha. Não adianta procurar alguém para indicar esse tal revisor. A gente poderia procurar interferência reprodutiva e presente nupcial. Eu acho que também não aparece nada. Então esses dois aqui a gente desqualificou. Agora a gente colocou ali reconhecimento de espécies, interferência reprodutiva e reconhecimento de espécies. Aí aparecem algumas pessoas interessantes aqui, né? Aparecem vários trabalhos legais. E entre os 3 primeiros trabalhos que aparecem, olha só que legal. Aqui é Hickley, não sei o que lá, maravilha. Aí aparece um tal de Gregory Greter aqui e Gregory Greter aqui. Pô, esse Gregory Greter pode ser então um cara bacana para revisar nosso trabalho, né? Então se eu coloco reconhecimento de espécie entre as minhas palavras-chave, se o editor usa isso para achar autores, muito provavelmente ele vai escolher esse Greter aí, né? Puxa, que legal. Só que tem um probleminha, tá bom? Eu odeio esse cara. Ele plagiou um artigo meu, metade da discussão do trabalho dele é plagiada de um artigo meu. Eu mandei uma carta para a revista e ele me desqualificou com argumentos de autoridade, dizendo: quem que é essa barata do terceiro mundo, isso aqui é ideia minha. Na verdade eu te citei, mas é aquele mesmo esquema, ele copia 2 parágrafos e me cita no final. Ele disse que eu falei coisas que eu não falei. A gente rolou um bate-boca, o editor da revista nunca publicou a minha carta. E no final das contas, desde então, a gente vive em atrito e eu busco evitar esse cara a qualquer custo. Então o que eu fiz? Para que meu trabalho não caísse na mão dele, quando eu mandei o trabalho para a revista, eu removi aquela palavra-chave do meu trabalho.
se o editor usa as minhas palavras-chave para encontrar revisor, vai acabar parando na mão desse sujeito aqui, eu não quero que isso aconteça. Somente quando o artigo foi publicado, já tinha passado pelo processo de revisão, eu retornei essa palavra-chave. Você pode fazer isso? Pode. Então eu quero evitar desafetos. Então não usei isso aqui. E aí, seleção sexual interespecífica. Na hora que eu faço isso, aparece a revisão que eu quero lá. Aquela que eu sugeri o revisor. Então eu deixei essa palavra-chave aqui entre as minhas palavras-chave. Então eu estou escolhendo palavras-chave, aqui eu estou dando uma outra utilidade, uma outra importância para as palavras-chave. O seu editor vai usar as suas palavras-chave para diagnosticar potenciais revisores. Escolha palavras-chave que direcionam a busca do editor para aquelas pessoas que você gostaria que lesse o seu trabalho e joga para longe daquelas pessoas que você não gostaria que lesse o seu trabalho. Tá bom. Legal. Esse aqui foi o cara que a gente sugeriu, 106 citações, livro maravilhoso, ótimo, e foi parar na mão dele mesmo. Tá bom. Algumas conclusões dessa história toda que eu acabei de falar aqui agora sobre as dicas. As dicas eram qual, onde, como e quem. As 4 respostas para essas perguntas vêm agora. Então o onde invista algum tempo buscando o periódico mais adequado para você publicar o teu trabalho. Você precisa escolher isso antes de começar a escrever, antes de contar a sua história. Você vai adequar a sua história ao público que você quer falar. Isso também te implica que você tenha clareza em relação a qual é o seu público-alvo. Você vai falar para o seu público-alvo. Se você está falando com uma revista ampla, fale de maneira ampla. Se está falando com uma revista restrita de métier, você pode falar de maneira mais restrita. Busque críticas e sugestões dos pares antes da submissão. Isso tem a ver com como. Venda seu peixe numa boa carta de encaminhamento. Obviamente, isso também tem a ver com como. Eu espero ter demonstrado para vocês a importância dessa carta de encaminhamento e quantos elementos importantes a gente está fazendo ali, comunicando e ajudando a decisão do editor. Não escrever nada, a gente está perdendo. E indique bons revisores e evite desafetos. Isso também é no quem. Você pode direcionar o teu trabalho para aquelas pessoas que você acha que vão ter um julgamento imparcial e evitar que aquilo caia na mão dos seus desafetos ou pessoas que vão ter uma visão enviesada de qualquer maneira sobre o seu trabalho. Essas são dicas muito simples, gerais, que têm aplicabilidade ampla e que basicamente seria ingenuidade nossa achar que o processo de publicação ele é absolutamente idôneo. Se o nosso trabalho tiver qualidades, tudo dali vai fluir bem. Tem um jogo político, tem uma questão de acertar o alvo, tem uma questão de quem está revisando o nosso trabalho, e ter clareza sobre essas coisas faz com que a gente entenda quais são as regras do jogo e use essas regras a nosso favor. Isso é absolutamente crucial, é não ter ingenuidade, saber que a gente vive num mundo competitivo e que basicamente a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Essa visão ingênua da ciência como uma questão pura e simplesmente meritocrática é ingenuidade. Fazendo isso, portanto, a gente consegue aumentar as nossas chances, e eu tenho certeza absoluta que vocês têm questões sobre isso, e agora eu acho que a gente pode tirar algumas dúvidas que vocês tiverem sobre esse procedimento. Nossa, quantas mãos! Vamos lá no fundo. Na hora de selecionar os requisitos, tudo bem, um pouco editorial da revista, o processo de revisão do manuscrito funciona da seguinte maneira: o manuscrito chega na revista e ele é lido primeiro pelo editor executivo, que é uma pessoa, como eu disse, que às vezes nem tem informação científica. Ele vai olhar a questão do formato, se está tudo dentro das regras. Se está dentro das regras, ele passa para o editor em chefe, que é o cara, o cientista, o cara que está tomando conta como se fosse o editor geral daquela revista. Legal. Ele faz uma leitura e na mão dele ele rejeita uma quantidade grande de artigos se ele acha que aquilo lá não tem mérito ou não está no escopo da revista. Logo na sequência,
ele não vai lidar diretamente com aquele artigo, ele vai passar por um ranking editor, um editor associado, é a mesma coisa. E aí a editora, ela pode ter 5, 10, 15, 20, às vezes 100 editores associados. Ótimo. O editor então atribui aquele artigo a um editor associado que ele julga que é a pessoa mais adequada para lidar com aquele artigo. No nosso caso aqui, a gente sugeriu um deles, e foi aceito. Legal. Esse cara, ele não vai ser o revisor do trabalho, tudo bem? O editor associado vai escolher 2 pessoas para revisarem o trabalho. Então as pessoas que você indica não necessariamente precisam estar no corpo editorial. Na verdade, se elas tiverem, a chance de elas serem revisoras vai ser zero, porque eles estão atolados, basicamente, editando os artigos e não revisando os artigos. Então, na hora que o editor associado recebe, ele faz essa busca toda que a gente está falando e ele escolhe 2, 3 pessoas e convida essas pessoas para revisarem os artigos. Se essas pessoas aceitam, depois de um tempo, ele recebe os pareceres. E com base nesses pareceres, ele olha e ele toma uma decisão. Se o artigo está aceito ou está negado. E aí ele comunica essa decisão para o editor em chefe. Recebi os pareceres e a minha sugestão é que esse artigo seja negado. Na esmagadora maioria das vezes, o editor em chefe acata a decisão do editor associado e o editor em chefe comunica para o autor dizendo: olha, seu artigo foi aceito, seu artigo foi negado. Essa é toda a cadeia de processamento do manuscrito. Então você pode indicar pessoas que não façam parte do corpo editorial, porque é o editor que vai escolher essas pessoas. Você está ajudando ele a achar no universo de milhões de pessoas quem são aquelas mais adequadas para ler o teu trabalho. E você falou aí do editor Associado. Isso claramente veio em revistas nacionais da minha área. Mas deve ter, talvez não esteja explícito. Naquela revista nacional na qual eu trabalhei, a gente tinha um editor geral da revista, de quem eu recebia os trabalhos, eu era um editor associado. Você tem essa estrutura, talvez não esteja especificado eventualmente na página, mas esse tipo de hierarquia é super comum porque alguém precisa distribuir os trabalhos para os editores associados. Se todos os editores associados recebem juntos um determinado trabalho, depois eles têm que ficar decidindo caso a caso quem vai pegar cada um deles. Esse trabalho, geralmente de distribuição dos trabalhos, é feito por uma pessoa. E essa pessoa é o editor em chefe. Mas tem um amigo que foi editor de uma revista lá, na minha área, durante uns 2, 3 anos. O trabalho do editor associado a ele fazia. Então, assim, a Do editor em chefe. Não, ele era o editor geral. Aí o editor em chefe. E aí o editor não existia, ou ainda não sei se existe, uma revista na minha área aqui no Brasil. Esse editor associado, ou seja, tira muita responsabilidade do editor em chefe, aquela obrigação de ficar coletando dados. São trabalhos terríveis. Então aí você seleciona uma série de especialistas na área do seu conhecimento e facilita muito. É um padrão de estruturação de revista que pelo menos eu não tinha tanto conhecimento. Agora você falou de colocar o nome dos revisores, que no artigo final o nome dos revisores aparece. Os revisores não, as pessoas que você pediu para ler. Ah, tá. Algumas vezes os revisores assinam. E aí quando eles assinam, eu sei quem é nominalmente, e aí eu digo que eu fui obrigado fulano. Na maior parte das vezes as pessoas não assinam. Aí o que eu faço é, eu agradeço 12 revisores anônimos, que eles contribuíram, mas eu não sei quem foi. Tudo bem? Tinha uma mão aqui. Continuação do que ele disse, eu recebi recentemente uma revisão assim. Eu sou editor fundador, eu não faço parte do corpo da revista, dos revisores, eu recebi e fiz. Quando a gente recebe assim, a gente foi indicado, como a gente sabe se você foi indicado pelo editor ou indicado Você não sabe. eu não sabia. Você não vai saber. E a pessoa, se for uma pessoa que indicou, ela sabe que ele fez ou não? Só se você assinar. Não, mas lá vem pra gente, assim, por exemplo, todas aqui eu recebi, vem que recebe. Sim. Eu não sei quem escreveu, né? Então tem que ser, eu não sei quem escreveu como revisão cega. Aham. Então, se for indicação da pessoa, ela vai saber que eu revisei? Não. É cego, é duplo cego. Tá, mas A aí única indica, forma que ela teria de saber que você revisou o trabalho dela, se no final do seu parecer, fala assim, eu estou revelando a minha identidade, eu sou fulaninha de tal, se você quiser me contatar para tirar qualquer questão adicional, é isso aqui. Mas
E aí você está automaticamente, deliberadamente revelando sua identidade. Se você não assina, você não vai saber quem que é ela, quem é a pessoa, a autora do trabalho, o autor do trabalho, e ele não vai saber quem é você. Eu fiz isso, não sabia, a primeira vez que eu recebi assim, eu fiz, eu preenchi tudo, é no sistema, já pronto, aí você faz e manda. Então a gente não vai saber se foi indicado por Não. Seria interessante saber, né? Porque aí você sabe se você é indicado por pares, você está sendo seguidor, você está sendo reconhecido. Mas como revisor, qual é a sua opinião sobre como se revelar ou não revelar? Essa é uma excelente pergunta e eu já tive crises existenciais profundas sobre isso. Na primeira reunião do corpo editorial da minha revista, eu estava imbuído da causa de tornar todas as revisões abertas, sempre públicas, todo mundo tendo que assinar. E a minha filosofia era: no momento que uma pessoa está protegida pelo anonimato, ela pode se tornar muito mais feroz, muito mais agressiva, fazer comentários desnecessários simplesmente porque ela está protegida pelo anonimato. A partir do momento que ela é obrigada a revelar a identidade dela, eu aposto que o nível médio de educação das revisões ia subir ordens de grandeza. Algumas vezes você recebe revisões absolutamente virulentas, com um tom desnecessariamente grosseiro, e a pessoa faz isso muito provavelmente porque você nunca vai descobrir quem estava do outro lado da história. Então eu tentei defender essa causa. E eu perdi a votação no corpo editorial, e basicamente o que as pessoas disseram assim: isso é verdade, o nível de educação talvez melhorasse, mas eu fico imaginando o seguinte: um dos principais recursos das pessoas que mais aceitam ler artigos são pós-docs, especialmente pós-docs no exterior, que demoram muito tempo e acumulam muita experiência, porque os super chefes de laboratório estão ocupados, esses caras nunca aceitam revisar o manuscrito, mas os pós-docs querem currículo, eles querem ganhar experiência, querem ganhar projeção, eles aceitam esse trabalho. Só que esses caras não têm emprego ainda. E aí, se todas as revisões tivessem que ser assinadas, imagina que ele consistentemente rejeita um conjunto de trabalhos. Aí ele vai lá e se apresenta para o emprego numa determinada instituição. E aí a banca de avaliação dele são todas pessoas que ele já rejeitou artigos previamente. Quem garante que essas pessoas vão ter um julgamento idôneo e que vão colocar aquela pessoa para dentro? Então, a argumentação das pessoas era: pós-docs são uma mão de obra super importante, e se esses caras forem obrigados a assinar, a gente pode perder, eles podem dizer não, eu não quero revisar o trabalho, porque eles não querem se expor à necessidade de ter que assinar um trabalho, negar um trabalho de alguém que pode estar na banca de contratação dele. E aí, assim, sabendo que o mundo está longe de ser completamente idôneo e completamente imparcial, eu vou dizer, eu concordo com esse tipo de perspectiva. Então, se por um lado eu acho que a gente ganha muito em termos de ser as coisas abertas, por outro lado, eu sei que existem custos em assinar. Existem propostas alternativas, e o PeerJ, que é uma Open Access, é muito bacana, tudo é aberto. A pessoa manda o trabalho para lá, ele é publicado do jeito que está, e algumas pessoas livres, elas podem ir lá e comentar em cima do trabalho, você pode editar o trabalho online, e a partir do momento que aquilo lá ganha 2 revisões positivas de pessoas em aberto, aquilo lá é definitivamente publicado em outro lugar. Mas é tudo aberto, toda a história do manuscrito está ali, e assim, me parece uma proposta revolucionária, uma perspectiva completamente nova, e eu estou gostando muito de acompanhar o que está acontecendo aí, e assim, isso eventualmente pode ser discutido. Tinha mais uma mão, Rogério. Como é que você acha, só um comentário seu, assim, como lidar com a possível questão, já tem até bons pesquisadores falando que mas que tem um ligeiro viés contrário contra pesquisadores abaixo da linha do Equador. No processo de revisão, assim, como lidar com isso? Escolher gente também do país em desenvolvimento ou não escolher? A questão do Rogério é se de fato existe algum viés contra pesquisadores abaixo da linha do Equador, e como lidar com isso quando você está na posição de editor de uma revista. Eu sinceramente nunca senti isso entre as pessoas que eu convidei, mas esse é o tipo da preocupação que eu tenho. Eu conheço várias das pessoas da minha área pessoalmente, já vi os caras atuando em congresso, sei da história pregressa de muitos deles, das fofocas de bastidores. Então, algumas pessoas que eu sei que são tradicionalmente preconceituosas, eu sequer convido.
Então, se eu sei que alguma pessoa eventualmente pode ter uma visão enviesada, eu já desqualifico de imediato não convidando. Entre as pessoas que eu convidei, muitas das quais eu nunca vi pessoalmente, eu nunca senti que isso acontece realmente de fato. O que acontece algumas vezes, é uma coisa um pouco chata, os caras eles percebem que a pessoa não é native speaker. E aí você vai olhar, cara, o texto está bom, assim, tem pequenos deslizes. E por conta de pequenos deslizes, o cara diz, o inglês não está no standard, poderia ser highly improved. Pô, highly improved, sabe, é too much. São pequenas correções, coisa besteirinha, com 3, 4 sugestões que a pessoa desse, o negócio estaria resolvido. Mas a pessoa vai lá e mete o dedo na ferida só para dizer, você não é native speaker, não está do jeito que eu queria, sacou? Esse tipo de coisa acontece toda hora e eu acho muito chato, cara, muito chato mesmo. De viés contrário, porque eu já vi também aqueles caras que são os fantásticos da área, cara, umas coisas assim, eu acho que se não fosse esse cara, se fosse eu que estivesse escrevendo isso, seria muito agitado do outro front, assim. Você pode desligar a câmera, por favor? Pode? Como é que desliga? Eu não sei. Eu só falo isso se não estiver gravando.